Basicamente queremos apoiar os nossos clientes, as famílias, as pessoas, as empresas, quando empresas portuguesas querem vir para cá ou eventualmente empresas canadianas a ir para Portugal, como todo um banco de investimento, e aí trabalhamos muito em conjunto com as instituições locais, com a ICEP, o Turismo de Portugal, a diáspora portuguesa. O que significa que há uma procura enorme. Portugal está na moda. É verdade, Portugal está na moda e não passa despercebido aos canadianos nem aos americanos. O facto de Portugal estar na moda e esta procura acaba por ser positiva e negativa. Qual é o facto? Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Ora, cá estamos. Olá, Cristina. Olá, Ana. Tudo bom? Está tudo bem. Aqui estamos nós em Toronto, de Toronto para o mundo Todo mundo. português. Exatamente. Ou que perceba. Ou que tente perceber, ou que tente aprender. Há quem não fala, mas que percebe. Não é? Exatamente. Muita gente, por acaso. Ainda fazemos um podcast só acerca disso. Pronto, mas hoje não é por isto que aqui estamos. Hoje estamos aqui porque temos uma convidada, mais uma vez, muito especial. Hoje temos a Marisol Ribeiro, que é diretora da Caixa Geral de Depósitos no Canadá, e soubemos há bocadinho em off, com extensão para a América do Norte, que inclui apenas os Estados Unidos, não é? Marisol, bem-vinda. Ora, cá estamos. Muito bem-vinda. É assim mesmo. Está tudo bem? Estou sim, muito obrigada por me receberem. Sabia lá eu que era tão especial para vir a um podcast, meu primeiro. Toda a gente é especial. E quem não é, depois de sair daqui passa a ser. Ou quem pensa que não é, passa a ser. Todas as pessoas são especiais. Eu acho que sim. Desde que dê uma boa conversa, tudo é especial. Normalíssima. Não és nada, vais ver. Mas aí é que está, o ser especial está na simplicidade e no ser normal. Caso contrário, não é especial. Pronto, estou muito melhor. E é isto, tu também não és assim tão normal, porque és a única diretora da Caixa Geral de Depósitos em Toronto, Marisol. És única aqui no Canadá. É verdade, sou única. E não me consigo multiplicar. Mas deves ter uns clones. Gostaria, mas ainda não tenho. Olha, vamos começar por tentar saber um bocadinho de quem é a Marisol, de onde é que tu vens, para onde é que tu vais, onde é que nasceste, qual é que é o teu percurso, assim um bocadinho da Marisol pessoa, independentemente da faceta essa profissional. pergunta, isso são muitas perguntas logo de seguida. Estamos aqui para ouvir. Bom, Marisol é filha de pais imigrantes que decidiram emigrar à procura de novos desafios ou melhores vidas para a Venezuela. E eis que a Marisol nasce na Venezuela, passa grande parte até a sua adolescência, até que um dia os pais lhe dizem: afinal vamos regressar para Portugal. E aí começou um outro pesadelo. Pesadelo são os piores pais do mundo. Acredito que era esse o pensamento. E vivias onde? Eu vivi em Valência com os meus pais e somos uma família de 5 irmãos. Ou seja, eu sou a mais nova das raparigas, a penúltima dentro da fila, e pronto, decidiram regressar para o país para o qual sempre tiveram a sua relação e tinham sempre muito em mente que iriam amealhar algum dinheiro e chegaria a uma determinada altura em que iriam regressar para Portugal. Tinha eu os meus 13 anos. Difícil, foi um período difícil, sobretudo porque não estamos nos tempos de hoje. Não há FaceTime, não há WhatsApps, não há Zooms, não há Teams. Não tinhas contacto com ninguém. Era carta, demorava meses. Como eu compreendo. Isto de escrever demorava meses. Desculpa, tu tinhas essa idade. Eu vim para aqui com 13, exato. Exatamente, enquanto ia e vinha. E pronto, e a Venezuela não tem o melhor circuito de E correios. dominava português quando foi para Portugal ou falava só espanhol? É assim, nós em casa, os meus pais falaram um portunhol, sempre connosco. Ou seja, havia muitas palavras em espanhol, algumas em português. Aliás, minha mãe ainda hoje fala portunhol em casa e pronto. Ou seja, era tudo novo. E depois eles decidiram regressar para Portugal em pleno novembro. Ninguém vai para Portugal em pleno novembro. Não é? Frio, chuva. Chuva. Não conhecer a língua. E especialmente se for para a Zona Norte, chove todos os dias. Sim, sim. Santa Maria da Feira, na altura ainda Vila da Feira. E ainda por cima, apanhar já o início do ano letivo, caí de paraquedas.
de facto, os professores foram fantásticos e na altura, ao contrário do que há hoje, que existe o português como segunda língua, existe uma tentativa de integração dos filhos de imigrantes ou dos não residentes que agora estão lá, de refugiados e filhos, ou seja, na altura não havia nada. E então foi de facto uma temporada em que... É do desenrasca-te. É o desenrasca-te, mas isso Que é está uma nas nossas palavra que veias. também é só portuguesa. Sim, acho eu. e que corre nas Claro. nossas veias enquanto lusos, não é? Exato. Estamos sempre isto, desenrascamos e conseguimos superar. O meu desafio era chegar ao final do ano e conseguir passar com... Não pretendia ser brilhante, porque era difícil, mas consegui passar e ultrapassar o primeiro ano. Acho que aí os professores É foram... muito interessante ver agora o ponto de vista de alguém que precisa de aprender português, porque só se vai falar português, portanto, que é um bocado o contrário, É o contrário. daqui, não é? E depois tu conseguiste recuperar facilmente, como é que era a comunicação inicialmente? Embora eu acho que as pessoas mais ou menos entendem o espanhol, não é? Não, isso as pessoas entendem. E, aliás, eu acho que o Quando português eu digo tem as pessoas, esta... digo os miúdos, os colegas. Sim, mas os miúdos também faziam algum bullying, que é normal. Faziam. Porque, para já, o meu nome era diferente. Era a Marichuba, a Maricel, a Maribel, nunca era a Marisol. Dependia, sobretudo nas questões climatéricas. Conseguem ser tão cruéis os Nas miúdos. questões Tudo, climatéricas claro. era sempre. Mas, de facto, por outro lado, nós portugueses, e eu falo porque eu também me sinto portuguesa, apesar de ter nascido na Venezuela, e sou cidadã portuguesa, de facto temos esta natureza em nós de querermos sempre acolher. Eu também acho que é verdade. E fazemos um esforço por, nem que seja por sinais de fumo, comunicar com o outro. E isto os miúdos também os conseguiam fazer. Há sempre aqueles que se querem armar em espertinhos e que vêm daqui, se calhar os pais têm dinheiro, estiveram no estrangeiro, mas depois há É todos... uma abordagem que depois lhes passa. Exatamente, mas depois começam a perceber que, pronto, que somos pessoas como eles, simples como eles, e que de facto quando saíram à procura de melhores condições, conseguiram ter algumas, mas que quiseram regressar ao país e contribuir novamente no país, e meus pais continuaram a trabalhar em Portugal, desenvolvendo uma atividade que antes não lhe era possível e com os capitais que angariaram começou a ser possível. E isto É é muito interessante. curioso, porque eu acho que a maior parte da imigração que regressava, ou pelo menos que nós, com quem nós convivíamos quando vinham de férias, era ou da América ou da Europa, principalmente Sim, de França. exato. Mas a falar espanhol não sei se havia assim... Ali na zona do distrito de Aveiro há uma Existe. grande comunidade. Havia a comunidade. Eu na minha família tenho um pouco de tudo. Temos aqueles que emigraram para os Estados Unidos, e tenho tios e primos nos Estados Unidos. Aqueles que emigraram para o Brasil e do Brasil depois alguns foram para a Venezuela, e temos aqueles que foram diretamente para a Venezuela. E de facto aquela zona toda de Aveiro há muitas, se vais ver, há muitas padarias naquela área toda que foram de pessoas que estiveram na Venezuela e depois regressaram porque havia muito, na Venezuela havia muito o culto do pão quente a toda a hora. eu gosto disso. E então, quando regressaram a Portugal, começaram também a abrir as padarias do pão quente a toda a hora, e não era só na fornada da manhã, que eu sou do tempo em que o padeiro punha lá o saquinho amarrado à porta. À porta, exato, ou no portão da casa. No portão da casa, mas só estava Ou com aqui... o cordão pendurado, se era um primeiro ou um segundo andar. Exatamente, estava lá, mas era só uma fornada por dia. Ou seja, e este culto houve, e havia muita gente da área da Venezuela. E em Santa Maria da Feira também, o que também foi sempre um apoio, porque acabámos por fazer amizades com aqueles que falavam a nossa língua. Exato. Que era a primeira língua. Eu vou só perguntar uma coisinha para voltarmos antes de nos despedirmos da Venezuela, porque eu não me lembro de ter pessoas do nosso convívio que tivessem vivido na Venezuela. Agora já tenho. Na altura, a miúda não Diz-me tinha. a mim? Exato, agora já tenho. Eu tenho família na Venezuela. Tenho. Eu não. Eu tinha alguma família que emigrou, mas tínhamos um tio que era irmão do meu pai, mas estava em França, e era basicamente isso.
Mas tenho memórias, e eu era pequena, eu deveria ter no máximo os meus 10 anos, e como também não havia muitos canais de televisão, não é? Ouvíamos sempre a mesma coisa. Mas, embora eu fosse pequena, eu tenho a noção de ouvir nas notícias os raptos dos imigrantes portugueses na Venezuela. Esses temas, e a mim deixava-me muito assustada, que sequestravam pessoas e que eram quase todos donos de padarias, de supermercados, e eu tenho essas memórias em pequena porque aquilo para mim era assustador. Tu conviveste com situações dessas ou tens essa noção? Sim, eu posso dizer que um dos grandes motivos que levou os meus pais a regressar a casa foi o facto da minha mãe ter sido 3 vezes assaltada em plena rua. Uau. Ou seja, eles tinham um negócio na área da construção e, tal e qual como cá, era o pagamento à semana e não havia transferências bancárias. Era em cash, era em dinheiro vivo. E a minha mãe é que tratava toda aquela parte logística, de ir aos bancos, levantar o dinheiro, fazer os envelopes, separar com os nomes. E ela foi 3 vezes assaltada em 3 meses diferentes. Mas sem violência? Ou seja, ela nunca se lembrava de nada. Ou seja, que acho que aquela situação toda do pânico era tanto que ela já no fim entregava tudo, não era. E depois, tirando isso, houve um dia em que fomos assaltados em casa. Não estávamos em casa, mas de facto aquele sentimento de sentirmos que mexeram nas nossas coisas, que invadiram o espaço que era por excelência o nosso espaço e a nossa zona de conforto e de proteção, que fez o clique. O país foi fantástico, mas neste momento nós queremos um futuro mais estável, queremos que os nossos filhos cresçam num outro tipo de ambiente e não queremos que daqui a amanhã sejam eles que estejam a ser assaltados ou sejam eles que estejam raptados, ou que aconteça algum outro tipo de situação, e foi o mote. E embora fosse difícil aos 13 anos sair a Venezuela, era entendível. Exato, houve essa compreensão, não é? É sempre aquele misto de, sobretudo, da quebra das relações, das amizades, de começar de novo, o medo do desconhecido. Eu acho que acima de tudo era o medo do desconhecido. Só tínhamos estado em Portugal em férias, era fantástico, giro, como sempre, mas de facto, como é que vai ser, não é? Vou conseguir fazer novamente amizades, vai ser fácil, as pessoas vão me colher, aqueles receios normais de miudagem. Sim, e é numa idade que aquela adolescência ou pré-adolescência, agora é pré-adolescência ainda, já não sei, ou já são adolescentes com 13 anos. São pré. Se calhar. Acho que aos 15 é que ficam adolescentes. Mas agora se é jovem até aos 35 ou 40. Calhar, exato. Mas é quando quando a personalidade também se está a formar, quando já tens a necessidade de te impores enquanto pessoa, de começar a ter as tuas próprias características enquanto pessoa, e eu acredito que realmente não seja fácil, porque são muitas inseguranças também, e é como se tivesses que nascer de novo, quase. É verdade. Mas foi ultrapassado, correu bem, foram períodos difíceis. Não foi só para mim, foi para todos os meus irmãos que estavam. Eu acho que aquele que sentiu menos, porventura, foi o meu irmão mais novo, que ia iniciar a primária. E então, ou seja, vinha muito pequeno, com 6 anos, ou seja, acabava por ser. Haja rua e uma bola de futebol e está tudo bem. Nunca foi grande a área no desporto, Mas pronto, mas sempre foi uma pessoa muito tranquila, que lhes dessem um livro, estava a aprender a ler, ou seja, era uma outra situação, mas todos os outros meus irmãos mais velhos, de facto, eles sentiram... Que idade é que tinha o mais velho? A minha irmã mais velha tinha 19, ou seja, estava a entrar para o primeiro ano da universidade, e aí sim ela sentiu muitas dificuldades, e tanto assim que ao fim de 2-3 anos a frequentar a faculdade, ela disse não quero mais, porque de facto não me consigo adaptar, vou repensar a minha vida e sem tirar um curso vou fazer outra coisa qualquer. Mas de facto foi etapas complicadas, mas que já passaram. Claro. Já passaram. E agora para? Não, eu ia dizer, eu ia dizer, e daí até chegar ao percurso profissional. O que é que aconteceu na sua vida? Pronto. Isso eu acho que, acima de tudo, considero
que fui uma miúda feliz, bem integrada, numa família que me apoiava, obviamente, muito raspanete levei, não tanto puxão de orelhas ou bater, porque nunca me bateram, aliás, meu pai bastava olhar para mim, e eu acho que eu tremia por todo lado. Era como o meu. Eu tremia por todo Mas lado. eu acho que todos os pais portugueses têm essa capacidade, não precisar de bater, basta olhar, não é? É Não era um horrível. olhar. E se nós estivéssemos distraídas e não víssemos o olhar, ele fazia um som que era uma coisa assim do género. Eu era mais a minha mãe que o meu pai, confesso. Mas era o olhar também, exato. Não, a minha mãe exteriorizava mais verbalmente. Também a minha. E era capaz de exteriorizar verbalmente durante um mês sobre o mesmo tema. Maria Gonçalves, se fores ver este podcast, sabes que é verdade. Acho que a minha mãe não chegava tanto, também como tinha 5. Eu acho que apanhava esgotamentos cerebrais dela a ralhar sobre o mesmo tema semanas Ai, meu Deus. infinitas. Enfim. Pronto, acabei por crescer, fui para a universidade, na Beira Interior, tirei o curso de Gestão de Empresas, foi onde conheci Alguém? alguém. Conheceste alguém? É verdade, eu conheci muitas pessoas, mas conheci alguém mais especial para mim, que é com a pessoa com que mantenho-me desde agora, eu acho que isto já não existe. Porque já Vês? estamos... Outra coisa especial e única. É verdade, mas eu estou a dizer que ele é especial e único para mim. já desde 91 até agora eu já lhe perdi a conta. E pronto, e dessa relação surgiram 2 filhos, lindos, maravilhosos e fantásticos. O que é que tu estudaste? Gestão de empresas. Desculpa, tu tinhas dito. Exatamente. Estava distraída. Fiz gestão de empresas, depois fiz uma pós-graduação na área de gestão financeira e depois, não satisfeita, fui fazer uma especialização específica em gestão de banca e seguradoras. E tcharam. E quando é que entras na Caixa Geral de Depósitos? Eu entro na Caixa em 1997. Antes disso trabalhei na Império. Alguém sabe o que era Império? Era Seguradoras. Exatamente, Exatamente, seguradora. Eu sou muito velha. É verdade, eu sei também. algumas coisas desse tempo. Eu até sei quem era o homem da Regis Conta. Nossa, eu ainda trabalhei na Império quando ainda estava a fazer o meu último ano da universidade. E pronto, esse foi o meu primeiro emprego. E depois lá respondi a um anunciozito de jornal, estás a ver? E não é que me saiu a Caixa Geral de Depósitos na rifa? Que maravilha. E daí até Toronto? Daí até Toronto, ou seja, fiz o meu percurso normal na Caixa Geral de Depósitos e em 2016, em janeiro, aliás, eu já um tempo antes tinha demonstrado a minha disponibilidade para abraçar outros desafios. Eu acho que, no fundo, isto de sermos filhos de imigrantes, acabamos por ter sempre aqui um bichinho dentro de nós em que queremos ir mais além ou ir além fronteiras. E pronto, e em janeiro de 2016 lançaram-me este repto, este desafio de já pensaste ir para o Canadá? E eu. Lá vem mais um frio e Só mais. se for em novembro. Em vez de chuva Só se for e em neve. Ninguém fala no Canadá. E eu disse, eu sempre pensei na França não, na Suíça. Nada mais perto. Exatamente, na Suíça, Alemanha, Bélgica. Aqui sem fronteiras. Canadá. Só com o cartão único. Exatamente, Canadá. Preciso de pensar. E pronto, sobretudo o pensar era, temos que fazer um concílio familiar, não é? E pronto, eu acho que o meu grande motor de dizer agarra o desafio foi de facto a minha cara metade. Bora lá, Marisol, vamos até Canadá. Ele já passava a vida a laurear a vida pelo mundo fora como agora. É verdade, já, desde sempre. Então pronto, desde era sempre. mais uma. Era assim. A preocupação eu acho que foi, Os miúdos. tem viagens diretas? O aeroporto Não é de barco, há mesmo aviões. e é direto, não há escalas, Claro. não tenho que ir. E os miúdos tiveram reações muito, muito diferentes. O Gonçalo foi logo do género, Canadá, Toronto, fica perto de Nova Iorque, mamã. E eu, fica Vocês assim. viviam onde nessa altura? Desculpa Estávamos a perguntar. viver em Oeiras. Ou seja,
um bocadinho melhor tempo, não é? Melhor tempo, sim, Ali sim, em frente sim. à praia. Não estávamos em primeira Torre. linha de praia, mas sim, era viagem todos os domingos a pé ou de bicicleta, a fazer a beira-mar, sobretudo bicicleta. Eram os nossos passeios, chegávamos ali na Marginal, ou virávamos para a direita ou para a esquerda, vamos para Lisboa, vamos para Cascais, e fazíamos aquela zona toda ribeirinha, que é Muito fantástica, ainda hoje é. E de facto os nossos miúdos sempre foram muito ligados ao mar, porque faziam parte dos escoteiros marítimos, ou seja, nós sempre tivemos uma relação aqui muito presente. Não sabia que havia escuteiros Também não marítimos. sabia. É verdade, estás a ver, estás a aprender já uma Olha, coisinha hoje. já há 2 minutos aí. O que é Também que são não os sei. escuteiros marítimos? Explica-me lá como é que é o Pronto, os escoteiros marítimo. é como os escoteiros terrestres, só que fazem atividades associadas ao mar. Desde estar nos barquinhos, aprender E a dormem nos navegar. barquinhos. Barquinhos, Ai, tinham aprender a barquinhos navegar. para aprender a Isto é navegar. muito chique, isto é muito mais chique. Ou seja, todas as atividades, em vez Acampavam de nos barquinhos. não acampavam, mas faziam sempre atividades, faziam acampamentos próximos de barragens. Que interessante. A base. Não sabia que havia essa. Também não. Exatamente. Não sabia. A base ficava ali na zona de Santo Amaro de Oeiras, fica mesmo no antigo forte, a 2 passos da praia de Santo Amaro, ou seja, tinham toda esta ligação ao mar. Aprendem a fazer aqueles nós interessante. para os barcos Marinho, e os exato. marítimos, tudo. Ou seja, toda esta aprendizagem, utilizar uma bússola, como é que vamos sobreviver em pleno mar. Não, mas isso é útil, não. Claro que sim. E é sempre visto como uma aventura para os miúdos, todas essas aprendizagens. Exatamente. E aí vem Toronto. Exato. Exatamente. Aqui em Que Toronto também não há pertinho do escoteiros mar, marítimos, nós tentámos ver, mas tal e qual como às vezes nós somos agarrados a um clube desportivo afins, meus filhos disseram-me logo, escoteiros marítimos só somos de uns. A partir se deixarmos este, não há mais ninguém que faça a substituição de. E pronto, acabou aí a conversa, não há aqui mais escoteiros no Canadá, porque eles é tipo um juramento. Uau. Claro. E então, ou eram eles, ou não era ninguém. E não os meteste, por exemplo, no folclore? Deixa-me dizer que a minha filha tentou. A mãe é que não conseguiu acompanhar o ritmo. Não, é assim, um pouco por insistência, ou seja, a minha filha, na altura, não conseguiu dizer que não a alguma pressão vinda de um rancho, da comunidade. Porque eles estão sempre a tentar Sempre a angariar. miudagem. E ela então decidiu que pelo menos a um ensaio ia, e eu disse, acho que fazes bem, não negues por defeito uma ciência que desconheces. Exato, como Claro. dizia a Maria Lameiras, ou como é que se Exatamente. chamava. E ela tentou, mas ela era mais da dança hip-hop, tinha passado pelo balé, ou seja, não foi a melhor experiência para ela e então, pronto, ela agradeceu imenso a oportunidade de ter podido participar num dos ensaios, mas que não se via Claro. a fazer. Nem todos Não. nos podemos ver. Ela gosta muito de dançar, mas de facto Não é não aquele é tipo. este tipo de música, até porque depois há formas diferentes de nós vivermos a nossa Portugalidade. Claro. Uns passa pelo folclore, outros passa por ouvir fado, outro passa por ouvir os atuais artistas de rap em português ou outras, ou ler livros em português, ou seja, há mais cultura. Sem dúvida. Não querendo menosprezar, porque eu acho que o folclore é super giro e fantástico. Sim, mas há muitas outras formas de manter os laços. Exatamente, Claro que sim, exatamente. Mas sim, ela foi um pouco arrastada para participar, mas tinha que ser ela também a dizer que sim ou que não. Eu acho Ou seja, que o precisaria facto de de 3 eu já ter vidas para imposto dançar vir para isso. cá, não há mais nenhuma imposição Claro. que eu Ela quisesse tinha fazer. que idade? Eles tinham entre que quando O vieram? Gonçalo, quando veio para aqui, veio para o 9º ano da escola, ou seja, ia iniciar o high school. A Nono estava a iniciar o 6º ano, ou seja, estava no fim do ciclo da primária, Sim. dos primeiros 6 anos. Ou seja, vieram novos. Os meus filhos nunca choraram quando eu os deixei na escola, antes pelo contrário. Eles às vezes ficavam chateados comigo quando eu chegava cedo à escola, depois buscar lá em Portugal, tipo de género, mamãe, não brinquei tudo.
A minha era desse género. Os primeiros dias, uma vez que trocámos de infantário, pensei, vou só levá-la de manhã, depois vou buscar-la à hora do almoço para almoçar comigo e vamos fazendo assim. Amanhã faço igual, depois já almoça, fui buscá-la para almoçar e diz-me assim, o que é que estás aqui a fazer? Eu quero almoçar com os outros meninos. Eu disse, pronto, está bem. Pois, exatamente. E foi um período que me custou particularmente aí em 2016, porque foi a primeira vez que eu deixei a minha filha na escola com as lágrimas literalmente a escorrer. Isso custa tanto. É verdade, é verdade. Isso custa muito. Porque Ainda por nunca... cima já eram crescidinhos. Mas ela tinha uma mãe que compreendia o que ela estava a sentir naquele momento. Ela... É verdade, é verdade. E tinha o coração... Exato. Mais do que... Aliás, apetecia-me chorar mais do que ela. Mas o facto é que eu não podia demonstrar que... Fraqueza. Exato. Não é uma questão de ser fraqueza, dizer que ia ser mau. Antes, pelo contrário de ser isto é uma experiência, tu vais ver que hoje vai custar, amanhã também vai custar, se calhar nos primeiros 6 meses vai custar, mas no fim tu vais olhar para isto e vais ver que é um ganho, nos mais variados sentidos. E que te vai ajudar também a crescer. E de facto eu acho que os meus filhos cresceram rapidamente, são muito autónomos. E nisso eu me sinto muito satisfeita e muito Ainda grata. temos que trazer cá a Nuno para falar sobre isso. Pois, essa parte deve ser muito complicada, realmente. Eu não... Deve ser. Porque depois é a adaptação de todos, da família toda, não é? Não é só dos miúdos. Porque há e dias da que língua. os pais também estarão a e da chorar língua por dentro, também, não é? Exato. Porque apesar deles terem tido desde sempre inglês na escola, muito diferente. Não é a mesma coisa. É muito É diferente. ter que passar não sei quantas horas por dia a ouvir só inglês. E que não é britânico, é Exato. norte-americano. Também, mas isso para ela já não era irrelevante, Exato, era uma outra língua, que exato. não era a língua em que ela estava à vontade, com o agravante que ela é uma pessoa super comunicativa, muito espontânea e tem uma necessidade enorme de falar. E Isso deve ser das raparigas. é, As miúdas são muito mais faladoras. A exatamente, minha e também. o facto de não se conseguir exprimir era mais um motivo de frustração Claro, interno. claro. Porque de facto é dizer, e agora eu quero falar com elas, eu até Não acho consegue. acho que eles são simpáticos, quero falar com claro. eles, mas não consigo. Não conseguia sequer demonstrar a pessoa que ela era, o que é que ela gostava. Faltava vocabulário Claro. e palavras, mas de facto as crianças têm esta questão fantástica de No mês ou 2 já estava tudo diferente. falam melhor do que eu. Aliás, elas continuam-me a corrigir em imensas coisas, ou então a dizer, mamãe, não é esse o sotaque. Ok. Mas, de facto, tem evoluído. Aliás, às vezes, quando estou com ela e ela está com as amigas, e as amigas falam só em inglês, de facto, eu às vezes fico assim, a fluidez, ela fala perfeitamente canadiano. Que é inglês, é engraçado. canadiano. Porque faz ali aquelas expressões todas. Ela vê-se, enquanto o Gonçalo manteve muito mais a ligação do inglês mais britânico, a Leonor é muito mais Canadiana. canadiano, Muito o inglês canadiano. Bem, eu estou aqui a tentar compreender o seu trabalho aqui em Toronto, mas praticamente por todo o Canadá e pelos Estados Unidos da América. Como é que é o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, hoje foi um dia calmo, porque eu saí mais cedo para vir ter com vocês. Temos que convidar mais vezes. Ainda o que é que te espera aqui? Temos que convidar mais vezes. Ou seja, nós somos um escritório de representação e, enquanto escritório de representação, basicamente tentamos apoiar todos os clientes, quer se pertençam à comunidade portuguesa, quer pertençam aos canadianos ou pessoas que residam nos Estados Unidos, portugueses ou não, a estabelecer todas as suas ligações com o seu banco em Portugal, que é, obviamente, a Caixa Geral de Depósitos. Claro, com certeza. E nestas relações que passam pelas 1001 situações, todos nós temos sempre um problema bancário, precisamos fazer uma transferência, precisamos de um cartão de débito, alterar uma morada, precisamos de fazer um investimento lá, precisamos de fazer algum aconselhamento em alguma área e de facto é aí que nós entramos para tentarmos apoiar.
Obviamente temos muitas marcações presenciais em sede de escritório, mas, como bem referiu, o Canadá é gigantesco, os clientes estão espalhados de les a les e a comunidade portuguesa também, não é? E obriga-nos aqui a criar, com as ferramentas que hoje em dia temos disponíveis, das reuniões virtuais, um acompanhamento mais físico, ou seja, que não seja só uma chamada e que de facto nos consigamos ver face to face e conseguir mais facilmente ultrapassar a barreira, encurtar a distância e conseguir ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes. Basicamente queremos apoiar os nossos clientes, as famílias, as pessoas, as empresas. Apoiamos também as empresas no processo de internacionalização, quando empresas portuguesas querem vir para cá ou eventualmente empresas canadenses a ir para Portugal, como todo um banco de investimento, e aí trabalhamos muito em conjunto com as instituições locais, com a ICEP, o Turismo de Portugal, a diáspora portuguesa, ou seja, tentamos fazer aqui um conjunto de relações para levar a bom porto e que esse investimento seja feito através do Banco do Estado, da Caixa Geral de Depósitos. E embora muitas dessas reuniões sejam virtuais, envolve também algumas viagens físicas. É verdade, é verdade. Nós temos, porque é assim, a tecnologia é fantástica, é mais um meio de criarmos proximidade com os nossos clientes, mas também há um conjunto de clientes que de facto só fisicamente é que se consegue apoiá-los e conseguimos ultrapassar as situações. Isso depois já aí obriga a que haja uma deslocação presencial e nós temos tentado fazê-los, fazemos deslocações a Montreal pelo menos 2 vezes por ano, normalmente cerca de uma semana estamos lá em permanência, tudo já muito bem agendado, fazemos a divulgação, as pessoas agendam connosco, estamos lá presentes e tratamos tudo. Já temos feito em Winnipeg, em outras áreas geográficas do Canadá e pronto, Ottawa também, e às vezes também nos deslocamos aos Estados Unidos para apoiar ou para fazer outro tipo de eventos que levem efetivamente à captação de investimento para Portugal. Mais recentemente tenho participado nos seminários Living in Portugal, exatamente, era isso que eu agora ia perguntar. Exatamente nesse sentido de conseguirmos levar melhores investimentos para Portugal. Esses seminários são mesmo da Caixa Geral de Depósitos? Isto é uma parceria, é feita por uma outra empresa, que é a Open Media Group em Portugal, e que basicamente junta toda uma equipa das mais variadas áreas, desde os advogados, que são especializados nas questões das residências, dos vistos, dos impostos, dos impostos, das questões da dupla tributação, como é que é as questões fiscais, temos a parte da mobilidade, ou seja, se eu me vou regressar para Portugal, como é que funciona todo o moving, desde o gato, o cão, o periquito, a todos os nossos objetos que queremos transportar para lá, desde a parte dos seguros, sobretudo quando estamos aqui a falar muito dos não-residentes, a preocupação dos seguros de saúde, sobretudo no setor do mercado americano, da casa, do carro, como é que funciona, o transporte do carro, é possível, não é possível, quais são as implicações. Temos a parte do banco. É um pacote completo. É um pacote completo. Temos a parte do banco, vai viver para Portugal. É necessário um dos pedidos quando se faz uma aplicação de um visto de aplicação, não é uma palavra portuguesa. Candidatura para visto. Exatamente. É necessário ter uma conta bancária. Entra aqui a Caixa Geral de Depósitos, como sendo o banco. Nós somos o banco de referência em Portugal. Somos um banco com 148 anos de história, ou seja, entramos tão aqui... velho quase quanto o Canadá. É verdade, somos irmãos. Temos a parte do real estate, que não podia deixar de estar. Temos a parte dos fundos de investimentos, a parte da currency direct, que acaba por ser as transferências de elevado valor para a fixação de câmbios. Temos a parte ainda de uma empresa que é uma startup, e a possibilidade de fazer-se
o visto por via da criação da empresa, ou seja, nós não queremos só aqui a questão do setor imobiliário como sendo a imagem de marca em Portugal, que o é, mas também esperamos que Portugal se desenvolva muito para além do imobiliário e temos sempre aqui alguém ligado à parte do desenvolvimento de uma startup, como é que funciona, montar uma empresa em Portugal, o que é necessário, ou seja, tentamos criar aqui uma dinâmica, obviamente também com os empreendimentos imobiliários, uma dinâmica em que, pelo menos durante 2h30, as pessoas que se inscrevem têm aqui uma ampla visão do que é, eventualmente... Das possibilidades e dos requerimentos. Exatamente, os requerimentos, Claro. o que é necessário e, acima de tudo, há sempre aqui uma promoção do turismo também, associada. Já foi feito algum aqui ou foi só nos Estados Unidos? Foi feito o sábado passado aqui pela primeira vez em Toronto. Ai, Foi um nós sucesso. É que ninguém nos disse. Foi um sucesso, tivemos 200 participantes, Muito bom. cerca de 112 na sessão da manhã e 97 na da parte da tarde, e tivemos um misto de luso-descendentes que nunca foram a Portugal ou que já foram uma vez ou dois, ou seja, que não tinham aqui uma relação muito próxima com o país, e tudo o resto era E como é que canadianos. as pessoas tomaram conhecimento desse seminário? Ou seja, a Open Media é uma empresa especializada na área dos mídias e fez uma divulgação. Se fizesses conviver em Portugal, living in Portugal, no Google, ia-te aparecer logo em primeiro lugar a existência destes seminários. Depois eles acabam por ter já uma cadeia um pouco montada de contactos para a divulgação e, de facto, foram feitos 3 seminários neste último roadshow, que foi Nova Iorque, Chicago e Toronto, e os próximos vão ser totalmente, novamente, nos Estados Unidos, mas ele ficou de tal forma empolgado com o sucesso que disse que, sem dúvida, vai retomar para o ano um novo aqui em Toronto ou, eventualmente, numa outra cidade do Canadá. O que significa que há uma procura enorme. Há uma porque procura Portugal enorme. está na moda. É verdade, Portugal está na moda É. e não passa despercebido aos canadianos nem aos americanos. O facto de Portugal estar na moda e esta procura acaba por ser positiva e Mas negativa. qual é o Portugal fator está que mais atrai? A minha curiosidade é essa. O que é que leva estas pessoas a olharem tanto para É Portugal? assim, se nós pensarmos, há sempre os fatores normais do bom clima, Claro. da boa gastronomia, A segurança. segurança, questões políticas, estabilidade política. Nos americanos muitos dizem nós nos revemos no que é que vai acontecer nas próximas eleições e isto também mexe. E depois é um país que de facto consegue em 9 horas ir de norte a sul, Menos. ou menos, dependendo se vamos cumprir os limites de velocidade. Nem toda a gente quer ir na autoestrada, pode ir pela nacional e demora mais um bocadinho. Aí mais um bocadinho também. Aí Depois temos que mais um parar na bocadinho. tasca a comer Exato. isto. Exatamente. Ou seja, Não tem graça nenhuma fazer assim logo de seguida. Mas Temos eu que não ir parando faço logo nos de seguida, sítios. eu vou parando. Sim, mas é claro que é rápido. exatamente. Mas ou seja, é tudo atrativo e não deixa de ser uma porta de entrada para a Europa. E o custo de vida, comparativamente para a possibilidade económica que estas pessoas à partida terão e o custo de vida que lhes é apresentado, é claro que é muito Claro, atrativo. é Exatamente, exato. obviamente. Para além de que eu até acredito que mesmo as questões da saúde, dos seguros de saúde, enquanto não estão agregados ao Sistema de Saúde Nacional, continuará a ser barato para eles. Não, e mesmo é super barato. E então, quando estamos a falar dos seguros de saúde no mercado americano, é barato. Eles pagam, se calhar, num mês, nem aquilo que eles... Um mês aqui, um ano, se calhar lá, nem isso. Uau. Ou seja, é uma diferença mesmo abismal. Nos seguros de carro e Exato. etc. Mesmo tudo, todos os outros seguros naturalmente são muito mais baixos e a saúde, ou seja, não só o facto de termos bons hospitais, temos boas referências a nível, que são a nível internacional, temos o Champalimau, temos outro, que são excelentes referências e que eles vêm, temos universidades bem cotadas, cada vez mais temos colégios internacionais e isto também é algo que eles se preocupam, sobretudo quando estamos aqui numa idade em que ainda há miúdos mais pequenos, porque não é só o mercado dos reformados, atenção. Exato.
Temos Exato. aqui muitos pedidos de pessoas que estão a fazer os pedidos do Nómada Visa para ir trabalhar lá de modo digital e que são normalmente em Pois idade... há muito também os nómadas digitais, Exatamente. E isto acaba por eles procuram zonas onde de facto haja escolas. Escolas E é internacionais. curioso estar a dizer isso porque eu há 2 anos, quando cheguei ao aeroporto em Lisboa, estava à espera do cão e estava um casal americano ao meu lado, dos 30 talvez, e eu por acaso em conversa com eles perguntei, então vem passar férias, também estava à espera do cachorrinho e ela disse-me, não, estamos de mudança, eu não falo uma palavra de português, mas deixei contacto, o meu trabalho na área do design gráfico, continuo ligado aos Estados Unidos e não estou a pensar regressar aos Estados Unidos. Eu fiquei sempre com aquela conversa em mente, porque o contrário, né, vir para o Canadá, aos Estados Unidos, não falo uma palavra de inglês, é quase normal. O contrário, olha, não falo uma palavra de português, mas vim para aqui. Achei interessante, achei curioso e fiquei sempre a pensar, mas o que é que Portugal tem que estamos a ver agora o contrário, o inverso, né? Nessas idades, Ana, eles apreciam e dizem muito, eu sinto-me segura em meus filhos irem para uma escola onde a arma não está liberalizada. Pois. Porque isto É segurança versus liberdade. Liberdade. Ainda Exatamente. sentes a liberdade Exatamente. de poderes fazer algumas coisas. Exatamente. O normal. E isto é muito apreciado. Nós às vezes estamos lá e não nos apercebemos ou não conseguimos apreciar aquilo que temos dentro de casa. E depois vêm os estrangeiros que conseguem apreciar e valorizar de uma forma diferente. E isso, a questão da segurança é transversal em vários patamares. E cada vez mais há estes jovens, e que é fantástico porque continuam ligados às empresas aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, a ganhar salários de cá, não é? A viver em Portugal. É uma diferença brutal. Eu ia dizer que quando acompanhei a minha mãe lá no Champalimau, todas as vezes que eu lá ia, havia uma grande percentagem de pessoas que falavam outra língua qualquer. E não era só inglês nem só americanos. Havia franceses que falavam francês, sempre foi. Indianos, havia imensa gente que não era português ali a fazer tratamentos. E a outra coisa que eu ia dizer relativamente à segurança, que é como tu estavas a dizer, nós estamos lá, não ligamos às coisas, não pensamos que aquilo para nós é que é o normal e o natural. E quando a minha enteada foi, que ela vive pertinho de Roma, vive em Ladispoli, em Itália, e a primeira vez que ela foi a Portugal, começou a dizer-nos que é engraçado, mas aqui não há, tipo, o muro da tua mãe tem 70 centímetros, não há grades, os muros são baixinhos. E eu nem estava a perceber o que é que ela queria dizer com isso. E eu, ok, estás a falar da segurança. Não, quer dizer, há assaltos, mas não é assim uma coisa... E mesmo os assaltos que há geralmente não são situações violentas. Roubam a pessoa, mas à partida não fazem mal, pronto. Aí fez-me lembrar um episódio, eu tenho ainda família na Venezuela, e houve uma altura em que um primo meu foi visitar a Lisboa. E nós, bora lá, vamos até o Chiado, tipo 11 da noite. Vamos sair às 11 da noite, Marisol. E eu, sim, e mesmo assim ainda a noite não está a começar. É muito cedo. E é curioso dizer isso porque a minha prima, quando veio da Venezuela viver aqui para Toronto, durante, sei lá, os primeiros meses, era incapaz de andar na rua sem fazer isto constantemente. Era isso que eu ia dizer, Ana, é que estávamos a passear em pleno Chiado, com muita... E eu disse, vais ganhar um triciclo, porque estás sempre a olhar para o lado e para trás, mas nas duas com direções, medo, exatamente, exato. com medo de acontecer alguma coisa. Ainda por cima o Chiado, como sabes, está sempre aquele pack cheio, e ele disse, relaxa, Mário, relaxa. A mim fez muita confusão ver isso, mas realmente é o dia-a-dia, exato. Ele diz, mal o sol põe, ninguém vai para a rua. Pois eu confesso-vos que quanto mais histórias dessas ouço, e aqui ouço algumas porque temos vários amigos da Venezuela, do México, e eu penso assim, realmente eu não faço ideia do que é essa realidade. Até me parecia estranho as primeiras vezes que eu via. Claro que eu sabia que as pessoas não estavam a exagerar, mas era tão estranho tu interiorizares que aquilo era a realidade daquelas pessoas. É verdade. E eu E na no Venezuela. Brasil, exato.
Mas realmente Mas depois nós... de tantos anos em Portugal, acho que aquilo ficou lá empratelado, Passa, numa exato. gaveta lá bem escondida no meu cérebro. E de facto com ele ali é que eu senti de facto a tensão do que é vir da Venezuela para um país mais seguro. Exato. Claro. Uau, muito interessante, sem Eu dúvida. tenho duas amigas brasileiras, eu acho que são as duas de São Paulo, que foram viver para Portugal, porque a empresa permitiu-lhes, ou elas candidataram-se a um trabalho na área delas e ficaram a viver. É uma empresa grande de publicidade no Parque das Nações, até. E elas só saíram porque não aguentavam mais andar a ser assaltadas e terem que ter carros com os vidros à prova de bala, blindados. e uma data de coisas dessas, e não querem outra coisa. A Vanessa já lá está, eu acredito que há perto de 15 anos. Por isso, Pois, não é à toa que Portugal tem exato. vindo a ganhar os diversos O prémios segurança é muito internacionais. Exato. A segurança E é somos o interessante sexto também. país a nível internacional. Estamos mal porque éramos o quinto, perdemos um lugar. Não percebi a primeira parte. O desculpa. sexto. Somos Éramos o sexto sexto, Ah. mas éramos os quinto antes, até o ano anterior. Quem é que são os outros? Pois não te sei dizer, eu foco-me naquilo que é O que importante interessa. Exato, e que exato. Vamos e melhorar. que passamos a mensagem correta. Nós somos o sexto a nível. Mas às vezes essas avaliações dependem ali de uma data de critériozinhos que nem sempre são. Às vezes nós não sabemos o que é que são, percebes? Mas depois quando vais ver, dizes, ok, estás a perceber, há ali umas Tá bem, coisas pelo meio. Está bem, queres que tu nos dizer que se calhar éramos o primeiro. No primeiro não digo, mas não, com o sexto quer dizer, Estamos também já estamos muito bem, muito bem, muito bem. Olha, com os pastéis de nata, eu acho que a coisa vai outra vez voltar lá para os primeiros lugar, top 3. Marisol. Poderia ser culinária, A Marisol, quando chegou aqui, pegou logo no telefone e achou muito engraçado este telefone. é verdade. Esperemos que continue a achar muito engraçado. Imagino que alguém do passado, da Venezuela, de um outro local qualquer, entre em contacto consigo agora. Quem seria e para dizer o quê? A única pessoa que gostaria do meu passado que entrasse em contacto comigo, e agora vou ficar sentimental, seria o meu pai. Que eu acho que não tive a oportunidade de me despedir efetivamente dele. E morreu demasiado cedo sem eu conseguir dizer tudo o que gostava de dizer. Era a única pessoa do meu passado que eu gostaria de falar. Todos os outros já passou. É assim mesmo. Mas essa questão de não te teres despedido porque faleceu demasiado cedo, eu acho que mesmo que faleçam mais tarde, nós não temos a noção de que há coisas que devemos dizer enquanto as pessoas estão connosco. Sem dizer, eu gosto de ti. Sim. O tão simples dizer, eu gosto de ti. Parece que as gerações passadas estavam tão ocupadas a fazer outras coisas que se esqueceram de nos ensinar a expressar os nossos sentimentos. Mas por isso é que eu digo, não é porque faleceu cedo, é porque nós, para já, achamos sempre que os pais são eternos, não é? Eu acho que a minha mãe tem 85 anos e eu acho que ela está ótima, está novíssima, vai viver mais 50. A minha Mas mãe não, também com tem certeza. 84, mas de facto, ainda por cima, eu estava em Lisboa, ou seja, foi daquelas situações em que estive com ele o fim de semana, mas eu tive o fim de semana em casa, mas de facto, quando depois olho para trás, eu de facto não estive em casa. Foi dizer, eu vou para Santa Maria da Feira, mas com tanta coisa a fazer, ou tantos amigos, ou tanto... De facto, acho que não lhe dei a devida atenção na altura e pronto. E é, de facto, a pessoa que eu gostaria de dizer, pá, sinto a tua falta. Ele há de estar a ouvir em algum sítio. E com muito orgulho. Na nuvem. Numa nuvem. Na nuvem. Está tudo na nuvem. É verdade, é verdade. Isso às vezes assusta. Tudo na nuvem. É melhor não pensar nisso. Não. Mas diz assim, vai dizendo assim. Eu falo muito com o meu pai também, que faleceu já há muitos anos. Eu acho que ele também faleceu novíssimo, tinha 65 anos. E Então, falo sem sequer dizer uma palavra, mas falo imenso com ele. E acho que é raro o dia que eu não pense nele e que pense qualquer Sim, coisa. mas ou faça aqui qualquer estavam-me a coisa. dar a oportunidade de ouvir a voz do lado de lá.
Isso é que era bom. Acho que ainda não chegámos aí. essa era a oportunidade que o telefone me ia dar. Era do lado de lá ouvir a voz. Quando chegarmos a esse tempo, já nem se saberão o que é um telefone deste. Já mal sabem muitos, imagina daqui a mais uns anos, isto vai ser jurássico. Claro que sim. Como eu às vezes já me sinto. É verdade. Quando olho para trás. Está bem, sim. Bem, não vamos falar disso. não. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Marisol, foi muito bom esta conversa. Claro que nós poderíamos estar aqui mais tempo, mas eu acho que entretanto faríamos assim. Eu acho que um dia destes vamos fazer uma série da Netflix só com um convidado. Prolongamos e fazemos vários Trazemos episódios. um livro, um filme, prato pois é. favorito. Uma música. Que tal? Um restaurante, uma paisagem lá de Portugal. Isso é que dá uma série. Dá sim, senhora, dá Não uma duvides série. das nossas O prazer foi todo capacidades de meu. falar. Foi fantástico. Muito obrigado por me terem aqui. E continuação de um Ora Cá Estamos, porque Ora Cá Estamos. E é Obrigada, Marisol. Obrigada, Marisol. Obrigado. É sempre um gosto estar aqui à conversa Sem com a dúvida. Marisol. Ana, vamos agora dizer e lembrar a quem nos acompanha que estamos em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok E no YouTube. Pronto, é isso. Portanto, não há desculpa absolutamente nenhuma para não acompanhar o Ora Cá Estamos, seja para ver o Sem Espinhas ou qualquer outro dos podcasts que o Ora Cá Estamos tem para lhe apresentar. Sempre na tentativa de lhe trazer alguma informação, alguma curiosidade ou uma boa conversa, como foi o caso de hoje. Sem espinhas. Sem Espinhas. Até à próxima. Obrigada, Cristina. Obrigada, Ana. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.